Dando continuidade às nossas videoaulas, hoje nós vamos ter uma aula sobre estruturas de controle condicional, que é o assunto da unidade 6 do nosso material. A unidade 6 trata sobre estrutura de controles condicionais, né? Nessa unidade nós vamos ver como escrever e interpretar expressões lógicas, como utilizar a estrutura de controle condicional if e if-else, e vamos também aprender como utilizar ifs aninhados, né? Quais são os conectivos lógicos, né? E como utilizá-los. Vamos aprender também a utilizar a estrutura switch, que também é uma estrutura de controle condicional, e também a utilizar as expressões condensadas na linguagem C. Ok? Uma estrutura de controle condicional é uma estrutura utilizada para selecionar que trecho de um programa deve ser executado dependendo de uma determinada condição. Uma condição geralmente é um teste de comparação que resulta em verdadeiro ou falso. Se o resultado for verdadeiro, um determinado trecho é executado. Se for falso, outro trecho será executado. Então, para trabalhar com estruturas de controle condicionais, a gente também tem que saber interpretar, né, escrever e interpretar algumas expressões lógicas, né? Uma expressão lógica é uma expressão que resulta em verdadeiro ou falso, né? Por exemplo, x maior que zero. Dependendo do valor que x contenha, essa expressão vai retornar em verdadeiro ou falso. Se x contiver, por exemplo, o valor 2, então 2 é maior que zero. Essa expressão retornaria verdadeiro, né? Se x fosse um número negativo, por exemplo, menos 1, essa expressão seria falsa. Um outro exemplo é aqui, y igual a x. Na linguagem C, a igualdade é representada com dois símbolos de igual da matemática, né? É diferente da matemática. Na linguagem C, nós utilizamos dois símbolos de igual para representar a igualdade, né? Então, aqui nós lemos y, nós interpretamos como y igual a x. E essa outra expressão aqui, nós temos x menor ou igual a 1. Né? Então, a linguagem C ela possui alguns símbolos que são utilizados para expressões lógicas, né? Como nós temos aqui o símbolo de igual, né? Esse símbolo aqui representa a igualdade na linguagem C. Símbolo de maior, né? É superior, né? É igual da matemática. Símbolo de menor, maior igual, menor igual. E o símbolo de diferente, que na linguagem C é representado por um ponto de exclamação e um símbolo de igualdade, né? Então, as expressões lógicas, elas retornam verdadeiro ou falso, como eu já falei, né? Só que na linguagem C, como é que são representados esses valores, falso e verdadeiro? Na linguagem C, o zero é considerado falso, né? Então, por exemplo, essa expressão aqui, x maior que zero, supondo que x contém o valor 5. 5 maior que zero retornaria 1, que é o valor verdadeiro, considerado na linguagem C. E se, por exemplo, x contivesse um valor negativo, menos 1 maior que zero retornaria falso, ou seja, ela resultaria em zero, né? Então, a linguagem C representa o valor falso como zero e o valor verdadeiro como 1. Né? Nós vamos ver mais à frente alguns exemplos que mostram bem claramente isso. Então, vamos agora para a nossa primeira estrutura de controle condicional. A estrutura de controle condicional mais simples da linguagem C é a estrutura if. O que é que essa estrutura faz? A estrutura de controle condicional if tem o seguinte formato. Nós escrevemos o texto, né, if, entre parênteses nós definimos uma condição, que é a condição de teste, né? E aqui nós abrimos a chave, colocamos um bloco de instruções que será executado e em seguida fechamos a chave. Esse bloco de instruções que está dentro dessa chave, ele só será executado se essa condição que está aqui retornar verdadeiro. Ou seja, o if é uma palavra inglesa que em português significa se. Então, nós interpretamos isso aqui da seguinte forma. Se essa condição for verdadeira, execute esse bloco de instruções, né? Então, aqui representado sobre a forma de diagrama, nós temos, né, o fluxo, considerando as setas aqui como sendo o fluxo da execução do programa. Nós primeiro temos aqui a expressão de teste, né? A condição de teste, que no caso aqui poderia ser representada por uma expressão. O resultado dessa expressão, dependendo do resultado dessa expressão,
nós teríamos que, se fosse verdadeiro, executaria este bloco de instruções, e se fosse falso, passaria para a próxima instrução após o bloco, né? Aqui nós temos um exemplo. Olha, if, né, x maior que 0, printf x é positivo. Ou seja, se x for maior que 0, nós imprimimos essa mensagem na tela, né? Se não, não faz nada, né? Então vamos ver no Dev C++ um exemplo prático do uso da estrutura de controle condicional if. Vamos agora ver um exemplo prático de como utilizar a estrutura de controle condicional if. Vou declarar uma variável do tipo inteiro, chamada x. Vou chamar a função scanf para poder ler um valor digitado pelo usuário e armazenar esse valor na variável x. Agora vou testar se o valor dessa variável é maior do que 0. Se for maior do que 0, vou pedir para imprimir no vídeo a mensagem x, o valor lido vamos lá, o valor digitado é positivo. Agora chamo a função getCH para parar. E por último, return 0. Fecha. Agora vamos salvar nosso programa, certo? Com a extensão .c, sempre lembrando de salvar com a extensão .c. No caso aqui vou salvar com o nome teste if2.c. Ok? Salvar. Pronto, o programa está salvo, agora é só compilar e executar. Vamos ver. Pronto. Aqui abriu-se a janela esperando que a gente digite um valor. Como eu utilizei uma função scanf no programa, é normal que essa janela se abra e fique esperando o valor ser digitado, porque é exatamente isso que a função scanf é utilizada. Ela é utilizada para ler valores que o usuário digitar. Então, no caso aqui, está esperando que eu digite um valor do tipo inteiro. Vamos lá, vou digitar 3. Agora aperto Enter. Aí ele imprime a mensagem, o valor digitado é positivo. Quando eu dou outro Enter, ele acaba o programa, porque não tem mais nada depois do if, certo? Agora vamos testar digitando um valor negativo, para ver o que é que vai acontecer. Digitando um valor negativo, veja, vou digitar -1. Não aconteceu nada. Por quê? Porque o programa veio, recebeu aqui -1, armazenou na variável x, e quando veio aqui para o teste, -1 é maior do que 0? Não. -1 é maior do que 0? Não. É maior, né? É menor, aliás. Então, ele pula essa instrução aqui. Essa instrução só é executada dentro das chaves do if, só é executada se essa condição for verdadeira. Se ela for falsa, passa para a próxima instrução depois da chave. Certo, pessoal? Então, como aqui eu digitei -1, esse teste retornou falso, não executa esse printf e pula para cá. Certo? Agora, quando digitar Enter, finalizou. Existe, além da forma como nós vimos anteriormente, né, definindo apenas o bloco de instrução para a condição verdadeira do if, existe uma outra forma de se utilizar a estrutura de controle if, que é também definindo um bloco de instruções para o caso da condição ser falsa, né, que nós chamamos de estrutura if-else. Nesse caso, a gente define a condição que vai ser testada. Se essa condição for verdadeira, nós escrevemos um bloco de instruções para ser executado. E se ela for falsa, nós também definimos um outro bloco de instruções para ser executado, né? Como nós vemos aqui,
a estrutura pode ser feita também nesse formato, né? If, se condição aqui for verdadeira, executa esse bloco de instruções. Se não, aí nós utilizamos a palavra else após a chave, né, de abertura e fechamento do if. Se não, definimos aqui um bloco de instruções que será executado, né, se for falso, se a condição for falsa. Se a condição for verdadeira, executa esse bloco de instruções, né? Se for falsa, executa esse outro bloco de instruções, né? Vendo aqui na forma do diagrama também, aqui está o fluxo do programa, ele vai testar a expressão, se for verdadeiro, executa esse bloco de instruções, se for falso, executa esse outro bloco. Quando acabar, né, independente de ter sido verdadeiro ou falso, vai passar para a próxima instrução após a estrutura if else. Vamos ver lá naquele nosso exemplo do programa como é que funciona isso. Então, aqui no nosso programa, né, no programa que nós fizemos anteriormente, a gente tinha que lia um valor digitado, né, se esse valor fosse positivo, a gente imprimia uma mensagem na tela dizendo que o valor digitado era positivo. Mas e se o valor for negativo? A gente viu antes que o programa não fazia nada, né, mas supondo que agora eu quero que, se o valor for negativo, ele também exiba uma mensagem na tela afirmando que o valor é negativo. Como é que a gente faz, então? Vamos alterar esse programa para incluir o else, né, a condição else. Então, vamos lá. Aqui, se x for maior do que 0, ele vai imprimir essa mensagem, né? Printf, o valor digitado é positivo. E se não for, vou copiar e colar aqui. Se for menor do que 0, ele vai imprimir, deixa eu só organizar aqui, se for menor do que 0, ele vai imprimir o valor digitado é negativo, ok? Vamos fechar aqui a chave, certo? Então, aqui, olha, nós estamos agora utilizando a estrutura if-else, né? Com uma condição aqui definida, né? A condição é x ser maior do que 0. Se x for maior do que 0, se for verdadeiro, né, vai imprimir essa mensagem. Se for falso, vai imprimir essa outra mensagem, né? Então, vamos testar. Vamos lá. Compilar e executar. Lembrando que esse programa aqui eu já salvei anteriormente com a extensão .c. Então, vamos lá. Compilar e executar. Aqui se abriu a janela, né? Está esperando que eu digite um valor. Então vamos lá. Vamos digitar primeiro um valor positivo. Lá, 7. Digitei 7. Teclei Enter. Ele vai exibir na tela o valor digitado é positivo. Por quê? Porque ele pegou o 7, armazenou na variável x e aí veio para o teste. 7 é maior do que 0? Então imprimiu essa mensagem, né? O valor digitado é positivo. E como ele já aqui o teste de retorno verdadeiro, lembrando que se for verdadeiro ele vai executar apenas essa instrução e o resto aqui depois vai ser ignorado, certo? Ele só vai executar uma dessas duas, nunca as duas. Vai depender da condição, justamente da condição, né? X maior que 0, imprimir essa, se não, executa essa daqui. Agora vamos executar novamente com um valor negativo para ver. Ó, quando eu teclo aqui, ele vai fechar a janela. Por quê? Executou isso aqui e pulou para aqui, né? Como não tem nada, ele finalizou o programa. Vamos lá. Compilar e executar. Vou digitar agora um valor negativo, certo? Digitar um valor negativo. Menos 3. O valor digitado é negativo, né? Porque agora ele veio, armazenou menos 3 em x. X é maior do que 0? Não, é falso, né? Menos 3 é menor do que 0. Então, ele ignora essa instrução e pula para cá, né? Para o else. Else imprimiu a mensagem, o valor digitado é negativo, né? Lembrando que a palavra else significa senão em português. If significa se em português e else significa senão. Então, nós lemos isso aqui da seguinte forma. Se x maior que 0, executa essa instrução. Se não, executa essa outra instrução. Ok, galera? Ó, apertando o Enter, finalizou o programa.